Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 2 do conteúdo Estática de Partículas. Bem, nesta videoaula eu vou fazer uma pequena revisão sobre vetores, tá certo? Vocês já estudaram um pouco de vetores, né, em Geometria Analítica e Álgebra Linear e em Física 1, né? Eu vou fazer aqui uma pequena revisão para a gente recapitular alguns conceitos, né, e fundamentos associados aos vetores. Então, eu vou apresentar a adição de vetores, né, a subtração de vetores e o produto de um escalar por um vetor, né? Só que antes eu vou mostrar aqui a definição de vetores, né, que a gente já viu um pouquinho na videoaula anterior, né, quando eu apresentei a definição do vetor força, né? Então vamos lá, vetores, né? Os vetores são definidos como expressões matemáticas que têm intensidade, direção e sentido, né? Então nunca esqueçam isso, tá certo? Então os vetores têm intensidade, direção e sentido, né? Que se somam de acordo com a lei do paralelogramo, né? Então os vetores eles podem ser somados, né, de acordo com a lei do paralelogramo. Só que aqui o que importa mesmo é que eles possuem, né, pela definição, intensidade, direção e sentido. Diferentemente de uma grandeza escalar, né? Uma grandeza escalar, ela só possui intensidade, né? Ela não tem direção e nem tem sentido, né? Dado que ela é uma grandeza escalar e não vetorial, tá certo? Um vetor usado para representar uma força que atua sobre uma dada partícula tem um ponto de aplicação bem definido, a saber, a partícula propriamente dita, né? Então, aqui, como a gente está estudando a parte, né, de estática de partículas ou abordagem, né, de pontos materiais, as forças, né, os vetores de força, de forças, né, que atuam sobre um corpo, né, ela vai atuar num determinado ponto, né? Então, esse ponto aí representaria uma partícula, né? Então, como essa abordagem inicial, né, o sistema ou o corpo, né, ele pode ser considerado todas as forças como atuando, né, em um único ponto, né? Então a gente considera que o vetor força está sendo aplicado numa partícula, né? Não significa que o sistema tem uma dimensão infinitesimal, né? Ou seja, que o sistema seja um único ponto, né? A gente faz uma consideração, vocês vão ver mais à frente, né, dependendo do tipo de problema. A gente só analisa determinados pontos do sistema, né, onde a gente tem todas as forças sendo aplicadas ali naquele ponto, né? Ou a gente pode pegar simplesmente um corpo, né, e observar todas as forças que atuam sobre ele e considerar na análise, né, que todas as forças atuam, por exemplo, no centro de gravidade desse corpo, né? Então vai depender muito da abordagem do problema. Quando a gente tiver um problema mais simples, né, onde a gente possa considerar, né, que todas as forças atuam em um único ponto, a gente adota a estratégia, né, da abordagem de estática de partículas. Entretanto, quando esse corpo possui dimensão, né, e a gente tem as forças aplicadas em diferentes pontos do corpo, aí a gente já tem que adotar, né, uma abordagem mais avançada, que é a de estática de corpos rígidos, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente da nossa disciplina. Tá certo? Então, por enquanto, vamos ver apenas a abordagem de pontos materiais ou forças sendo aplicadas em partículas. Tá certo? Então, vamos lá. Dois vetores que têm a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido são considerados iguais, né? Então, se dois vetores têm mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, eles são considerados iguais, independentemente de terem ou não o mesmo ponto de aplicação. Então, como é que significa isso, né? Esse vetor aqui, P, né, ele é igual ao vetor P de baixo, né? Porque ele possui mesma intensidade, né, ou mesma magnitude, a mesma direção, né, a mesma orientação e o mesmo sentido aqui, ó, de baixo para cima. Então eles são iguais independentemente do ponto de aplicação.
né? São dois conceitos aqui importantes associados aos vetores. Um outro conceito bastante importante, né, é o vetor oposto de um dado vetor P, né? Então, o vetor oposto de um dado vetor P é definido como um vetor que tem a mesma intensidade, a mesma direção de P e um sentido oposto ao de P, tá certo? Então, o vetor oposto possui mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto, tá certo? Então, o vetor oposto de P, ele possui um sentido oposto, né, a esse vetor de P, porém mesma intensidade e mesma direção, tá certo? Só lembrando que toda letra, né, que tiver aqui em negrito, maiúscula em negrito, vai representar um vetor, né? Geralmente vocês vão encontrar na maioria dos livros esse tipo de notação, né? Letra maiúscula negrito é vetor, né? Ou alguns livros adotam, né, como uma letra com uma setinha em cima, tanto faz, vai depender da notação do livro, né? Alguns livros adotam essa notação aqui, tá certo? Se for um P que não apresente nem essa setinha, né, e nem seja em negrito, geralmente vai representar uma grandeza escalar, né? Mas aí vai depender muito da definição que o autor do livro adota, né? Como eu estou utilizando aqui o Beer, toda vida que vocês virem aí uma letra maiúscula em negrito, né, vai representar um vetor. Então temos aqui, ó, o vetor oposto. Tem um vetor P, né? O vetor oposto a P é um vetor com a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto ao vetor de P, né? Então aqui eles são opostos e não iguais, como no caso da primeira figura. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço a adição de vetores, né? Por definição, vetores se somam de acordo com a lei do paralelogramo, que eu já mostrei anteriormente, né? Se eu tenho dois vetores aqui, ó, P e Q, né? Eu traço aqui duas retas paralelas aos lados opostos, né? E formo aqui, ó, um paralelogramo, ou seja, uma figura plana com quatro lados, né? Então, sendo dois lados opostos aqui para cada vetor, né? Então, eu traço uma paralela aqui ao vetor Q, uma paralela ao vetor P, e eu obtenho aqui, ó, a resultante, né? Então aqui eu vou ter, ó, P mais Q vai ser igual a o vetor P mais Q, como está representado aqui, né? Pela aplicação da lei do paralelogramo. Traçando duas retas paralelas aos vetores, a gente obtém o vetor resultante, tá certo? Essa adição de vetores, né? Adição de dois vetores, ela é comutativa, então tanto faz, né? Eu somar P mais Q ou Q mais P, né? Isso aí, a ordem da soma dos vetores não vai alterar no resultado, né? Ou seja, a adição ela é comutativa, beleza? Da lei do paralelogramo, a gente pode deduzir, né, outro método para se determinar a soma de dois vetores, conhecido como regra do triângulo, né? Então, em vez de utilizar a regra do paralelogramo, a lei do paralelogramo que eu apresentei anteriormente, a gente pode utilizar a regra do triângulo, né? Ou seja, a gente pode formar triângulos de vetores, né? Triângulos, né, para representar o vetor resultante da soma de dois vetores, né? Então vamos ver como é que funciona. Aqui está a representação do resultante, né? Pela lei do paralelogramo, eu posso utilizar a regra do triângulo para apresentar o vetor soma, né? Então, vamos ver aqui, ó, como é que funciona, né? Como é que a gente aplica a regra do triângulo. A soma dos dois vetores pode, portanto, ser determinada dispondo-se P e Q no padrão ponta-cauda e em seguida unindo-se a cauda de P à ponta de Q, né? Isso aqui para a gente determinar o vetor resultante, né, da soma desses dois vetores P e Q. Então, o vetor resultante ele vai ser determinado, né, unindo-se a cauda de P à ponta de Q. Então, como é que funciona isso? Ó? Aqui a gente tem esse vetor aqui, ó, resultante, né, P mais Q, que é determinado pela soma P mais Q, certo?
Então, como é que funciona? Para a regra do triângulo, ó, a gente tem o seguinte, ó, P mais Q, né? P mais Q, vou representar aqui como vetor, já que eu não tenho como desenhar aqui em negrito, né? Eu faço o seguinte, ó, na extremidade de P eu adiciono Q, né? Ó. Então, P mais Q, vou até desenhar aqui, ó, vermelho só para diferenciar, né? Então, aqui em vermelho eu já tenho a regra do triângulo. Então, P mais Q, ó, na extremidade de P, eu adiciono Q, né? Então, eu tenho aqui, ó, P mais Q. E aqui, ó, o que é que eu faço? O resultante, ele é determinado, ó, unindo-se a cauda de P à ponta de Q, ou seja, a cauda de P à ponta de Q. E aqui eu tenho o vetor resultante, ó, P mais Q. Beleza? Então, eu obtive aqui, ó, o vetor resultante, né? Eu consegui obter o vetor resultante através da regra do triângulo. Então, percebam que essa regra, né, apesar de a gente obter o mesmo resultado, do resultado obtido pela lei do paralelogramo, né? Esse resultado ele é obtido de maneira diferente, né? Ou seja, aqui a gente tem uma soma, né, que é obtida através da regra do triângulo. Então aqui eu tenho P mais Q, né? Eu vou determinar o resultante, PQ, e pela propriedade aqui, né, da adição de dois vetores ser comutativa, ou seja, P mais Q é igual a Q mais P, como eu comentei, a ordem, né, dessa soma não vai interferir no resultado. Aqui pela regra do triângulo fica bem claro, né, ó. P mais Q é igual a PQ, né, P mais Q aqui, pela cauda de A, né, pela cauda de P, perdão, até a ponta de Q. E aqui, ó, eu tenho Q mais P, né, ó, Q, adiciono P, e o primeiro vetor eu faço aqui a ligação, ó, da cauda de Q à ponta de P. Vejam que o vetor resultante, ó, P mais Q é igual a Q mais P, né? Aqui, mesmo eu somando aqui, ó, P mais Q e aqui Q mais P, eu obtenho aqui, ó, o mesmo resultado, tá certo? Pelo fato da adição ser comutativa, né? Pela adição dos vetores ser comutativa, tá certo? Vamos agora considerar a soma de 3 ou mais vetores, né? A soma de 3 vetores, P, Q e S, será, por definição, obtida primeiro somando-se os vetores P e Q e depois adicionando-se o vetor S ao vetor P mais Q, né? Então, houve aqui um pequeno erro, ó, de digitação, né? Esse S aqui está em negrito. Vou só destacar aqui em preto, né? Então, para a gente somar, ó, 3 vetores, né? Utilizando a regra do triângulo, a gente faz o seguinte, ó. A gente primeiro soma P mais Q, obtém um resultante, né, de P mais Q. E depois pega esse resultante e soma com S, né? Então, a gente vai obter aqui, ó, o vetor resultante da soma dos 3 vetores. Então, primeiro a gente pega P mais Q e depois adiciona S, né? Aí a gente vai encontrar o resultante de P mais Q e S, que é igual à soma dos 3 vetores. Isso aí para a gente utilizar a regra do triângulo, né? Então aqui eu tenho P mais Q mais S é igual ao vetor P mais Q, o resultante, né, de P mais Q mais S. Então fica da seguinte maneira, ó. P mais Q, né? P mais Q, eu obtenho aqui esse resultante, ó, P mais Q. Quando eu somo com S, né, eu obtenho aqui, ó, pela regra do triângulo, o vetor resultante P mais Q mais S, né? Ou seja, P mais Q aqui mais S, tá certo? Ou, pela propriedade, né, da adição da soma de vetores ser comutativa, eu posso também, em vez de fazer, né, P aqui, P mais Q, né, primeiro, para depois somar com S, eu posso fazer o seguinte, ó, isso aqui é igual a P mais Q.
Q mais S. Né? Eu posso pegar o resultante aqui, ó, da soma de Q com S e depois somar com P, ó. Como está aqui, ó, Q mais S, eu tenho aqui o resultante, né? Q mais S, e aqui, ó, o P inicialmente, né? Ou seja, eu vou ter aqui, ó, um P mais o resultante de Q mais S é igual a P mais Q mais S, ou seja, o mesmo resultante que eu obtive anteriormente, né? Ó. Então aqui eu tenho Q mais S, beleza? Então, pelo fato da adição vetorial, né, ser comutativa, a ordem também não vai interferir, né? A ordem da soma vetorial, tá certo? A aplicação sucessiva da regra do triângulo, né, que acaba gerando a regra do polígono, é preferível à aplicação da lei do paralelogramo. Então, vamos lá, né? Quando a gente aplica sucessivamente, né, a regra do triângulo, né, a gente acaba criando uma outra regra, né, a regra do polígono. Então, fazendo a soma, né, dos vetores P com Q com S, né, a gente acaba formando um polígono. Então, por isso que tem esse nome, né, regra do polígono. Então, ela é gerada a partir da aplicação sucessiva da regra do triângulo. Então, essa regra também ela é mais simples, né, de ser aplicada, da gente aplicar, do que a lei do paralelogramo, por exemplo, né? Não significa que vocês só podem utilizar a regra do polígono ou a regra do triângulo, né? Quem preferir pode utilizar a lei do paralelogramo, né? Só estou comentando assim, do ponto de vista para a gente conseguir efetuar uma soma, né, de maneira mais rápida e direta, é preferível utilizar a regra do triângulo, né, ou a regra do polígono, tá certo? Em relação à lei do paralelogramo. Porém, quem quiser utilizar a lei do paralelogramo também não tem nenhum problema, beleza? Então, como é que funciona a regra do polígono, né? A gente vai conectando aqui os vetores de acordo com a soma, né? Então, aqui eu tenho a soma, ó, P mais Q mais S, né? Então, o vetor resultante vai da cauda de P até a extremidade do último vetor, ó, do vetor S, né? Então, ele vem da cauda de P e vai para a extremidade de S, né? Então, temos o vetor P mais o vetor Q mais o vetor S. E aqui o resultante, ó, P mais Q mais S. Tá certo? Isso aí é a soma de três vetores. Aqui, ó, alterando a ordem, né? Aqui em cima eu tenho P mais Q mais S. E embaixo eu tenho, ó, S mais Q mais P, né? Ó. S mais Q mais P vai gerar o que? Um vetor resultante, né? Que é igual ao que eu apresentei anteriormente, né? Então, P mais Q mais S é igual a S mais Q mais P, que é igual a Q mais P mais S, que é igual a Q mais S mais P, né? Ou seja, a adição de vetores, né? Ela é associativa. Dado que aqui a gente tem mais de 3 vetores, né? A gente tem a soma de mais de 3 vetores. Essa soma ela é associativa, ou seja, a ordem, né, da soma adotada, né, para essa soma vetorial, ela não vai interferir no resultado final, né? Comutativa quando a gente tinha 2 vetores, né? Aqui como a gente tem mais de 2, ela tem um nome, né, de associativa, né? A adição de vetores para o caso, né, da formação de um polígono, a adição acaba sendo associativa, beleza? Agora vamos ver a subtração de vetores, né? A subtração de um vetor é definida pela adição do vetor oposto correspondente, tá certo? Então eu mostrei aqui essa definição, né, de vetor oposto no início da videoaula, né? Portanto, o vetor P menos Q, né, que representa a diferença entre os vetores P e Q, é obtido adicionando-se a P o vetor oposto menos Q, né? Então, P menos Q significa uma soma de P mais vetor oposto de Q, né? Ou P mais menos Q, tá certo? Só recapitulando, ó, a subtração de um vetor é definida pela adição do vetor oposto correspondente. Portanto, o vetor P menos Q, que representa a diferença entre os vetores P e Q, é obtido adicionando-se a P o vetor oposto menos Q, né? O vetor oposto de Q.
Então vamos ver como é que funciona isso, ó. P menos Q, né, é igual a P mais, né, a soma de P com o vetor oposto de Q, né? P mais menos Q, tá certo? Então vamos ver, ó. Por exemplo, se eu tiver esses dois vetores, P e Q, né, e quiser calcular a subtração, P menos Q, eu faço o seguinte, ó, eu vou somar P com o vetor oposto de Q, né? Então eu vou aqui, ó, e determino o vetor oposto de Q, ó. Eu tenho aqui o vetor menos Q, beleza? E aí eu faço a soma, ó, P menos Q, né? P menos Q, e eu obtenho aqui, ó, o vetor resultante, né? P menos Q, obtenho o vetor resultante, ó. P mais menos Q, né? Aí aqui eu obtenho o vetor resultante. Beleza, pessoal? Então sempre, né, fazendo aquela ligação, né, da cauda do primeiro vetor com a extremidade do último vetor, né? Ó, aqui o vetor oposto do vetor Q. Tá certo? P menos Q igual a o vetor resultante aqui. Muito simples, né? A subtração de vetores, na verdade, é uma soma vetorial, né? Só que quando a gente precisar subtrair um vetor, a gente soma, né, com o vetor oposto que a gente quer subtrair. Beleza? E por último, a gente tem o produto de um escalar por um vetor, né? O produto Kp, ó, né? Então vejam que aqui o K, né, que é um escalar, ele está representado por uma letra minúscula, né, que não é negrita, não está em negrito, né? Então o produto de um escalar por um vetor, né? O produto Kp de um escalar K por um vetor P é definido por um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido que P, porém intensidade Kp, né? Ou seja, o vetor resultante de um produto, né, de um escalar por um vetor Kp, né, sendo K o escalar e P o vetor, ele vai gerar um vetor resultante com a mesma direção e o mesmo sentido de P, porém com a intensidade multiplicada, né, pelo escalar K, tá certo? Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui um P, né, e multiplicar por 1,5, eu vou ter um vetor resultante aqui, 1,5P. Se eu multiplicar por menos 2, eu vou ter um vetor resultante, ó, menos 2P. Então aqui eu tenho, ó, mesma direção, né, de P e mesmo sentido, porém a intensidade desse vetor, né, vai ser aumentada aqui em 50%, né, ou seja, eu vou ter 1,5P. Aqui, como eu tenho um escalar, né, menos 2, o que é que eu tenho aqui, né? Por se tratar de um escalar negativo, eu vou alterar o sentido do vetor, né? Eu vou ter calculado o vetor, eu vou ter gerado, né, um vetor que tem a mesma direção, porém em sentido oposto, né? E a intensidade aqui é o dobro da intensidade de P, né? Porém está com o sentido oposto, tá certo? Então aqui eu tenho P, 1,5P, né, e menos 2P. Percebam que apresentam a mesma direção, né, o mesmo sentido para o caso de um escalar positivo e o sentido oposto para um escalar negativo. Dúvidas, pessoal? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.